Aqui é a professora Fran. Desta vez, nós vamos falar um pouquinho de ciências humanas, mais especificamente de história. Então, lembrando que essas atividades, elas são atividades adaptadas do livro SESI, das páginas 28 a 34. Então, tem lá a pintura, né, Independência ou Morte, e tem um quadro aqui que eu vou fazer a leitura com vocês. A Proclamação da Independência. Ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigia seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Diante desta situação, Dom Pedro deu seu famoso grito às margens do riacho Ipiranga: Independência ou morte. Feito a leitura, vocês vão observar aqui as atividades. Primeira questão. Observe a pintura, leia o quadro e responda. Dom Pedro recebeu uma carta da... Vai completar aqui, vai olhar no quadro. Este quadro aqui vai completar. Qual foi o grito que Dom Pedro deu às margens do riacho Ipiranga? Vai olhar e vai responder aqui. Certo? Qual evento histórico o quadro representa? Que evento histórico? Só dá uma olhadinha ali e já vai perceber qual evento histórico ele representa. Certo? Passando para a próxima leitura, nós temos aqui a respeito da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. É como ficou conhecida a revolta de caráter separatista, que estava sendo organizada na capitania das Minas Gerais no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta. Olha aqui a foto do Tiradentes, tá? Vamos então fazer algumas interpretações aqui desse texto. Leia o quadro e responda. O que foi a Inconfidência Mineira? Em qual capitania a Inconfidência Mineira estava sendo organizada? Vai responder. Essa revolta foi organizada pela... Vai completar aqui. Acabou sendo descoberta pela... Quem foi um dos envolvidos nessa revolta? Vai responder aqui, certo? Passando aqui para outra parte da atividade aqui das ciências humanas, nós temos aqui uma outra revolta, que é a Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates. Estou aqui, ó. Vou ler para vocês. A Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates foi uma revolta que ocorreu na Bahia no ano de 1798. Para entender essa revolta que aconteceu na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, faz-se necessário compreender os acontecimentos mundiais que a influenciaram. As ideias liberais e iluministas que moldaram a Revolução Francesa, 1789, foram as mesmas que influenciaram uma gama de movimentos e insurgências no continente americano nos finais do século XVIII. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana no Brasil foram as que se destacaram. Tá? Então, eu tenho lá tanto a Inconfidência Mineira como a Conjuração Baiana, as que mais se destacaram aí, ó, no final do século XVIII. Partindo aqui para a atividade, ó, leia o quadro sobre a Conjuração Baiana e relacione a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, eu acabei de ler para vocês, né, Conjuração Baiana, e eu tenho uma atividade aqui, ó. Tá dizendo assim, ó. 1. A Conjuração Baiana foi uma revolta que ocorreu. 2. O Brasil era colônia de...
E 3, os movimentos que mais se destacaram no Brasil foram. E aí eu tenho aqui do outro lado o complemento dessas questões aqui. Então, eu tenho Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, na Bahia ou Portugal. Então, eu vou ler aqui as informações e vou encaixar aqui, vou colocar aqui entre o parênteses, ó, qual é a 1, qual que é a 2 ou qual que é a 3, certo? Com base neste texto aqui. Passando aqui para a próxima leitura, vou até aumentar um pouquinho. Então, olha lá. A vinda da família real para o Brasil. A família real nunca tinha vindo visitar o Brasil desde o descobrimento. Somente em 1808, Dom João resolveu que a família real portuguesa e a corte teriam que vir para o Brasil. O que motivou essa mudança foi a guerra entre ingleses e franceses, em que Napoleão Bonaparte ameaçou invadir Portugal. Neste período, quem governava Portugal era o príncipe regente Dom João, que governava em nome de sua mãe, Dona Maria I, que estava muito doente. O fato principal não foi só a vinda da família real, mas a transferência da sede do governo para o Brasil. A família real foi recebida em Salvador com muita festa, mas um mês depois, a sede do governo foi mudada para o Rio de Janeiro. A vinda da família real trouxe como benefício a abertura dos portos, as nações amigas, instalações de fábricas, criação da imprensa régia, criação do Banco do Brasil, Casa da Moeda, do Jardim Botânico, da Biblioteca e do Teatro Real e das escolas de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. O Brasil foi elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves em 1815. No ano seguinte, com a morte de Dona Maria I, Dom João tornou-se rei do Brasil e de Portugal e recebeu o título de Dom João VI. Todos os brasileiros estavam felizes com a permanência do rei, já os portugueses com a retirada das tropas francesas do território e exigiam a volta do rei para Portugal. Em 1821, o rei cedeu às exigências dos portugueses e voltou a Portugal, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Daí eu tenho, pessoal, ali do ladinho, opa, aqui, ó. Então, eu acabei de ler, né? Fazer a leitura ali da vinda da família real para o Brasil. Aqui eu tenho uma foto da vinda da família real e tem algumas perguntinhas relacionadas ao texto. Então, olha lá. Leia o quadro ao lado sobre a vinda da família real para o Brasil e responda. Em que ano a família real veio para o Brasil? O que levou à vinda da família real? Quem governava Portugal nesta época e por quê? Onde desembarcou a família real no Brasil? Certo? Então, tem todas as informações ali no texto. E aqui também, como sempre eu deixo, né? São materiais complementares, são vídeos falando da vinda da família real para o Brasil, né? Aqui tem um jogo da independência, tem também um vídeo falando aqui da conjuração baiana, da Inconfidência Mineira, falando, né, sobre o grito aí, né, nas margens do Riacho Ipiranga, a proclamação da independência, enfim, tem bastante coisa aqui nesse material complementar, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, só entrar em contato comigo.